É impressionante que nunca as coisas ruins são culpa do Lula. O malabarismo foi grande, mas o Felipe Neto conseguiu tirar um pouco da culpa de Lula na taxação das compras internacionais abaixo de 50 dólares. É inacreditável. Para quem tá perdido, a Câmara aprovou imposto de 20% para compras importadas de até 50 dólares e o Felipe Neto apareceu para se justificar. Afinal de contas, ele foi claro ao dizer que as pessoas estavam mentindo ao dizer que o governo tributaria a Shopee, Shein e o AliExpress. Antes de qualquer coisa, é preciso que você entenda que esses 20% não é apenas 20%. Vai funcionar da seguinte forma: de acordo com o canal Bitec, vai ser parecido com a taxação de compras acima de 50 dólares. Então, se você comprar um produto de 240 reais, você pagará mais 48 reais relacionados aos 20%, que só aí já vai para 288 reais. Aí é feito o cálculo do ICMS, que é 17%. Só que o engraçado é que esses 17% é cobrado em cima dos 288 reais. Então é literalmente você pagando imposto sobre imposto. No final das contas, você pagará R$ 346,99. Mais de R$ 106 reais de imposto em uma compra de R$ 240 reais. É um absurdo. O Felipe Neto apareceu pra comentar o caso, mas antes eu preciso relembrar o que esse filho de uma puta fez e que já na época eu, pelo menos, fiquei revoltado. Se você viu que o governo vai tributar a Shopee, Shein e AliExpress, saiba, estão mentindo pra você de propósito. Toda compra feita nesses sites já é tributada em até 60%. Contudo, algumas empresas estão cometendo fraude pra fugir do pagamento de impostos. Ele é um filho de uma puta, gente. Pelo amor de Deus, parece até que ninguém nunca comprou, né? Pra ele tá mentindo na cara dura. Como eles operam essa fraude? Usando uma lei que permite que qualquer brasileiro compre um produto de uma pessoa física de fora do país sem pagar imposto, desde que custe até 50 dólares. Essa lei só pode ser usada se tu comprar, por exemplo, um DVD de um amigo seu que mora na Coreia. Algumas empresas descobriram essa lei e fraudam o envio do produto pra você. Elas fingem-se passar por uma pessoa física e mudam o valor na nota fiscal pra ficar inferior a 50 dólares. Isso é crime e está custando 8 bilhões ao ano pro país. Assim, gente, isso de fato acontecia. De fato acontecia. Tá? Eu mesmo já comprava coisa aqui, eu pagava, sei lá, 10 dólares, eu via lá na notinha que tava marcando 2 dólares,86. Tô dando um exemplo aqui genérico pra vocês entenderem. Então realmente acontecia, mas é uma sacanagem tremenda, tremenda, o cara ter que pagar 60% de imposto sobre uma compra de 50 dólares. 60% de imposto, que no final das contas ficava 92% de imposto, porque é 60% de imposto federal e 17% de ICMS, que é o imposto estadual. Então no final das contas ficava 92%. Não é querendo incentivar nada aqui não, mas quem fazia isso estava certo. Mas vamos continuando aqui. Inclusive, muita gente relata que não entende por que isso acontece. A pessoa compra um vestido numa loja online estrangeira, aí chega uma caixa com um preço diferente e o nome de uma pessoa aleatória, como se essa pessoa tivesse vendido e não a loja. O que o governo está pedindo é que essas empresas parem de cometer crime e paguem impostos. Como elas utilizam uma brecha para fraudar, o governo irá remover a brecha. Só. Infelizmente, a comunicação segue péssima e muita gente tá achando que estão criando impostos novos para a Shopee. Mas isso vai fazer o produto ficar mais caro. Quem pensa desse modo tem razão. Vai mesmo, porque agora toda empresa fraudadora que comete sonegação de impostos no Brasil para ter lucros bilionários não vai mais poder fazer isso. Mas tem que pensar por outro lado, olha só. Imagina um comerciante local brasileiro, para te vender uma roupa, ele tem que pagar todos os impostos do país e se manter legalizado. Então vem uma empresa chinesa, tira o dinheiro do Brasil, frauda nossas leis e vende pela metade do preço, quebrando o comerciante nacional. Tudo bem você ficar puto porque produtos que eram baratos vão ficar mais caros. O que não dá é pra você acreditar em mentiras. Ou que o governo tá fazendo isso pra prejudicar alguém. Empresas que cometem fraude não podem passar batido. É simples assim, abraços. Vamos lá, eu preciso falar pra vocês uma coisa aqui. Iremos mostrar
o que foi falado pelo Felipe Neto agora, recentemente, mas depois iremos mostrar o próprio Felipe Neto se contradizendo. Eu preciso que vocês reparem em quem o Felipe Neto colocou a culpa. E acreditem, não foi apenas no Lula. Antes de continuarmos, recadinho da Blaze pra vocês, e tem novidade, viu? Aguarde. Mas lembre-se, é pra maiores de 18 anos e precisa ter responsabilidade acima de tudo, perfeito? Antes da novidade, é sempre bom lembrá-los que... Sabe por quê? Agora tem o link da Blaze aqui na descrição. Simplesmente pelo fato de que o Google ADS, Google Ads, carimbou. A Blaze é confiável. Quem mexe com tráfego pago sabe bem que o Google é bem rigoroso, né? Com essas coisas de anúncios, etc. Enfim, antes de irmos para o jogo de hoje, não se esqueça que na hora do seu cadastro, utilize o cupom NYTRETA para garantir o seu bônus de boas-vindas mais 40 rodadas grátis nos jogos originais da Blaze. Hoje iremos jogar o clássico Crash e no final do vídeo eu vou mostrar a novidade para vocês. Perfeito, ó, crashou no 14 aqui. Eu tô com 5 mil de saldo. Vou colocar 1.000. Fui pra 4 mil. Vamos dar uma esperada aqui. Eu gosto de parar no 2x, mas você pode parar o momento que você quiser, viu? Desde que não crashe. Se crashar primeiro do que você parar... Ó, parei. Ó, e crashou em seguida. Pô, mas aí o meu saldo foi pra... Eu vou até mais uma vez. Meu saldo tá 5 mil aqui. Vamos novamente. Parei, fomos para 7.800 e crashou em seguida. Depósitos e saques podem ser feitos via Pix e aparece em sua conta da Blaze, no caso do depósito, em questão de segundos, perfeito? Eles contam com o suporte 24 horas direto da plataforma e na hora do cadastro, não se esqueça, cupom NYTRETA para garantir o seu bônus mais 40 rodadas grátis. Lembra da novidade que eu falei lá no começo do vídeo? Então, muito em breve, a Blaze lançará o jogo do Neymar e já dá para entrar na lista de espera, viu? Fique ligado e lembre-se, responsabilidade sempre. Use apenas o dinheiro que já seria destinado a entretenimento. Bom, seguindo aqui, o Felipe Neto não colocou a culpa apenas no Lula. Reparem bem o que ele falou e depois, gente, assistam até o final, vocês vão ver o que temos registrado aqui. Para começar, o próprio Lula disse o seguinte em entrevista recente. Quem é que compra essas coisas? São mulheres, na maioria, jovens, e tem muita bugiganga. Eu nem sei se essas bugigangas competem com as coisas brasileiras, nem sei. Mas nós temos dois tipos de gente que não paga imposto. Você tem as pessoas que viajam, que tem isenção de $500 no free shop, que tem mais isenção de $1.000, sabe, que não paga. São gente de classe média, que tem uns 24 milhões de pessoas que podem viajar mais que uma vez por mês para o exterior. E como é que você vai por aqui, as pessoas pobres, meninas e moças que querem comprar uma bugiganga, um negócio de cabelo, um negócio... Eu quando discuti, eu falei pro Aldo, tua mulher compra, minha mulher compra, tua filha compra, a filha... E todo mundo compra. Chegou o presidente lá. A filha do Lira compra. Todo mundo compra. Então o que nós precisamos é tentar ver um jeito de não tentar ajudar um prejudicando o outro, mas tentar fazer uma coisa uniforme. Em seu Twitter, o youtuber compartilhou esse vídeo do Lula e escreveu o seguinte: Lula deixando claro que pretende vetar caso o Congresso Nacional decida taxar as compras internacionais de menos de $50. Sempre falei que não era pauta do governo federal essa taxação. E está aí mais uma prova. Quem quer taxar são os deputados, principalmente o próprio Lira. Aqui, note que ele está tentando eximir o Lula e o governo federal de qualquer culpa. Mas ao mesmo tempo em que o Felipe Neto diz isso, o ministro da Economia, Fernando Haddad, Fernando Taxade, aparece defendendo a taxação. Como eu coloquei no início da minha exposição, Vossa Excelência instituiu remessa conforme e taxou com ICMS as compras online no ano passado. Nesse ano, houve inclusive uma tentativa, que acredito que, não sei se Vossa Excelência foi demovido ou se perdeu na queda de braço política do governo, de impor também o imposto de importação. Nós devemos votar hoje, e o PT sinalizou que deve votar contra, o fim da isenção para as compras de até $50. Qual que é o posicionamento do Ministério da Fazenda? O Ministério da Fazenda mudou de posicionamento por causa do posicionamento do PT, tem um atrito ainda, como eu vi na semana retrasada, entre o posicionamento do governo, o posicionamento de Vossa Excelência e o posicionamento da bancada do PT, porque eu vejo alguns deputados a favor da taxação dentro do PT e outros contrários. Mas Vossa Excelência sempre, historicamente, sempre foi a favor. Essa coisa que vocês falam do remessa conforme
É um negócio... Eu queria fazer coro aqui. É uma irresponsabilidade tratar um assunto sério dessa maneira. Você tem aqui todas as confederações da indústria e do comércio pedindo um debate sincero sobre o tema. Vocês estão desprestigiando as lideranças sindicais patronais e de trabalhadores. Vocês não querem debater esse assunto? Vocês não acham sério esse assunto? O mundo inteiro está debatendo esse assunto porque é uma nova realidade. Essa questão dos aplicativos, dos marketplaces, é uma nova realidade e nós temos que estudar isso, ver a repercussão econômica disso. Vocês querem ideologizar o debate. Isso é ruim. Vocês passaram um pano para contrabando, estimularam o contrabando. O deputado Kim não sabe que o ICMS é um imposto estadual? O senhor sabe que é um imposto estadual. Só devia estar criticando os governadores que estão cobrando, se o senhor é contra. Eu sou a favor do que eles fizeram e agradeci aqui os governadores por terem no âmbito do CONFAS tomado uma medida corajosa. Mas o ICMS que é cobrado dos marketplaces é estadual, não é federal. O senhor está querendo botar na conta do governo federal um imposto estadual. Na minha opinião, decisão correta que os governadores tomaram. O senhor vai criticar publicamente os governadores que o senhor apoia? Não, né? Não fará isso. Pega o microfone e fala mal do Tarcísio. Vamos lá. Coragem, deputado. Sim, ministro. Primeiro. Fala. Presidente, Fala, falarei. Deputado Falarei. Kim, só pra... Não, Fala aí. veja. Não, Deputado Não vai Kim. falar. Ministro, Você não vai falar. Não, ele... Presidente, Não, Eu não vou te, o ministro eu não vou pode te causar fazer. esse constrangimento. Não vou te causar esse constrangimento. não tem nenhum problema, ministro. Porque- Sou sabe por quê? absolutamente Sabe por quê, contrário à deputado? taxação por parte Deputado do Kim. governador Isso é Tarcísio ou de qualquer deputado, outro governador. deputado. Vou ter que... Peraí. Vejam que a defesa do Taxad é de que haja sim um imposto. Por mais que também devemos deixar claro aqui que o projeto passou na Câmara dos Deputados com a participação do PL, partido do Bolsonaro. Em contrapartida também, a gente precisa deixar claro que quem manda no partido do Bolsonaro não é o Bolsonaro, é o Valdemar da Costa Neto, presidente do partido. Tanto que é ele, Valdemar, que decide, por exemplo, quem é que o Bolsonaro deve apoiar para a Prefeitura de São Paulo. Então é tipo assim, é o Valdemar que manda em tudo, gente. O Bolsonaro, você tem que apoiar esse candidato aqui. E o Bolsonaro vai ter que seguir a cartilha. Até porque ele recebe salário do PL, tá? Então, ai dele se não cumprir a cartilha. A questão aqui é a seguinte. Se tratando de Bolsonaro, em 2022, quando o Bolsonaro era presidente, ele já tinha falado sobre esse assunto. Mas daqui a pouco a gente vai chegar nele, tá? Daqui a pouco, então fica até o final. Voltando aqui ao Felipe Neto, ele publicou um vídeo em seu Instagram pra tentar dar uma limpada ali na imagem do governo, mostrar que o governo errou. Gente, o governo errou aqui, mas olha isso aqui, ó. Tentando tirar um pouquinho a culpa do governo. Vamos ver esse vídeo dele. Eu fui uma das pessoas lá atrás a falar que não era plano desse governo taxar as comprinhas da Shein, da Shopee, porque foi isso que foi passado. O próprio Lula falou há pouquíssimos dias que se o Congresso passasse a lei de taxar as comprinhas de menos de $50, que ele, Lula, vetaria. Ele até falou, Não, porque a minha mulher compra, eu já falei com o Alckmin, porque eu sei que a mulher dele e a filha dele também compram e tudo mais. Normalmente essas compras são de bugigangas, que não atrapalham o comércio brasileiro. agora o Congresso votou e passou na Câmara a taxação de 20%. E o governo apoiou. Aí eu fico com que cara? Ô Lula? Eu fico com qual cara, Lula? Tu fala uma coisa, eu vou lá e falo sobre esse assunto, o que você falou. Mas aí, pra tentar ter uma pseudo-governabilidade, o governo costura acordo com Arthur Lira e com o Centrão e com a extrema-direita pra poder passar isso num grande acordo na Câmara dos Deputados. Ou seja, no final das contas ficou o povo brasileiro de um lado e o PL e o PT juntos do outro, unidos. Quem é que vai perder essa batalha? Quem vocês acham que vai vencer? Porra. E aí eu fico de otário, né? Eu fico de mentiroso, por exemplo. Não menti em nenhum momento. Falei o que o Lula estava falando. Aí ele muda de rota e agora decidiram taxar em 20%. E o pior é que a extrema-direita ela é tão canalha que ela fala como se essa taxação fosse de inteira responsabilidade da esquerda. Ora, o acordo foi entre todos os partidos. Só quem não participou foi a galerinha neoliberal. Então você tem todos os seus políticos do seu lado votando sim pra esse projeto, mas você quer culpar a esquerda por esse projeto. Toma vergonha na cara, extrema-direita. A culpa é de todos eles. A diferença é que eu falo que a culpa é de todos eles, incluindo Lula, incluindo Alckmin, incluindo Haddad, incluindo todos os deputados de esquerda que votaram sim pra esse projeto.
A diferença é que você, passador de pano de Bolsonaro, que ama o PL, que lambe as botas dos militares, você diz que não, que a culpa é só da esquerda. Porque você é burro. É uma vergonha essa taxação. E é uma tristeza que o governo fale uma coisa e faça outra. Então fica aqui a minha crítica, porque eu não sou passador de pano de governo, coisa nenhuma. E basta você me acompanhar pra você saber disso. Mas aí você tem que me acompanhar. Aí você tem que me seguir aqui. Aí você tem que assistir as coisas que eu falo, ouvir. Vai descobrir que o que você ouviu nos grupinhos de WhatsApp que você participa ou do Facebook sobre mim era tudo mentira. Em muitos casos aqui eu tento desenhar pra ficar o mais claro possível aqui, porque eu sei que existem diversos analfabetos funcionais e mesmo eu desenhando, o babaca ainda vem aqui e escreve coisas como tipo assim: ah, mas os deputados bolsonaristas apoiaram. Ah, mas quem começou tudo isso foi o velho da Havan, que é bolsonarista. Gente, eu quero que todo mundo, toda essa rapaziada aí, vão tomar no cu, vão se fuder. Eu não tô aqui pra defender ninguém. O problema é que não adianta você tentar culpar o Bolsonaro, porque na época em que a eleição terminou, o próprio Felipe Neto estava zoando o povo por terem votado em deputados achando que eram deputados bolsonaristas, mas que na verdade esses deputados eram do Centrão. Olha aqui o que o Felipe Neto escreveu na época em que o Lula ganhou a eleição e que as pessoas estavam falando: ah, mas pelo menos os deputados bolsonaristas foram eleitos em maioria. O Felipe Neto escreveu o seguinte, gente, na época: é tão fofo o gado achando que o Lula vai ter minoria no Congresso. Eles juram que partidos como PL e União Brasil são de direita. A realidade: elegeram o maior centrão da história. A direita realmente de oposição esfarelou-se e quase desapareceu. Lula terá absoluta maioria. Em uma outra postagem do Felipe Neto, ele escreveu o seguinte: ah, falei. Lula vai ter apoio colossal no Congresso Nacional. Os bolsonaristas votaram em centenas de políticos do Centrão, achando que estavam elegendo a nova direita. Agora toma. E já o PL vai rachar. Podem esperar. Convenientemente, agora, esses deputados que o próprio Felipe Neto falou que pertenciam ao Centrão são bolsonaristas. O próprio Felipe Neto, que disse que o Lula teria a maioria do Congresso, dá a entender, nesse vídeo que vocês viram, que ele teve que se render a acordos feitos, inclusive, por bolsonaristas. Lá nos stories do Felipe Neto, ele postou o seguinte: se você viu esse print, estão tentando te manipular. Sempre disse que o governo federal não pretendia taxar a Shopee abaixo de $50. E essa era a informação passada. Inclusive, Lula deu a entender que vetaria a taxação há poucos dias. Ontem, os deputados passaram um projeto que taxa em 20%. Foi um grande acordo, incluindo base governista e de oposição. Falta agora o Senado votar. A verdade é que quase todo mundo quer usar esse imposto para aumentar a receita pública e poucos são contrários. Nessa batalha, de um lado está o povo brasileiro, do outro lado estão PT e PL, unidos, acreditando que 20% é um valor justo. Adivinha quem deve perder? Agora, esse safado diz isso, mas tá registrado aqui no canal ele defendendo esse imposto e dizendo que era para proteger a indústria nacional, as empresas nacionais. O que eu posso falar aqui é que o Bolsonaro não manda em nada do PL. Tanto que quem escolhe quem o Bolsonaro deve apoiar para a Prefeitura de São Paulo, por exemplo, é o Valdemar da Costa Neto, como eu já falei para vocês aqui. Então, de forma resumida, o Bolsonaro é a putinha do Valdemar da Costa Neto. Mas em todo caso, gente, mesmo o Bolsonaro sendo uma puta do Valdemar, em 2022, quando ele era presidente da República, esses boatos de taxação de compras internacionais surgiram e o Bolsonaro veio a público e escreveu o seguinte: repito, qualquer iniciativa para taxar compras por aplicativos como Shopee, AliExpress, Shein, etc., não contará com minha assinatura. Fraudes existem em muitos serviços e a solução é aperfeiçoar a fiscalização, não aumentar taxas. Nossa política é de reduzir impostos. Perfeito? Ah, Daniel, mas se fosse o Bolsonaro presidente, ele também aprovaria essa taxação. E, gente,
eu vou falar pra vocês que eu não duvido. Eu não duvido que se fosse o Bolsonaro agora, presidente, ele estaria taxando aí, aprovando, apoiando. Aliás, essa também não seria a primeira coisa em que ele falaria uma coisa e depois faria exatamente o contrário do que foi dito. O problema é que eu não posso chegar aqui e simplesmente falar: ah, o Bolsonaro faria a mesma coisa. Sabe por quê? Porque simplesmente o cara não é mais presidente. O cara não tá mais na presidência. Não tem como a gente saber se ele iria fazer ou não. Por mais que eu ache aqui particularmente que, pô, pra ele mudar de ideia ali seriam 2. Mas a gente não pode contar com isso. Por mais também, outro ponto aqui, que na imprensa tenha saído recentemente a seguinte matéria: Bolsonaro aprova a taxação de compras de até $50. Basicamente dando a entender ali que o Bolsonaro mandou uma mensagem pra deputados e que falou assim: ah, gente, se for 20% tá bom. É nítido também aqui que, pô, se for apostar minhas fichas aqui, o Valdemar da Costa Neto tá com a faca aqui, ó. Manda mensagem, manda mensagem. Até porque não é possível, gente. Gente, não é possível. Enquanto eles ficam lá, pulando de lado em lado, mudando de opinião de uma hora pra outra, nós, otários, ficamos aqui discutindo quem é que tem a culpa. A verdade é que o culpado todo mundo aqui sabe, né? A culpa é do brasileiro. Do brasileiro que colocou essa desgraça do Lula como presidente. Do brasileiro que votou nos deputados que lá estão votando em coisas contra o povo brasileiro. Dos brasileiros que passaram pano para erros graves cometidos pelo Bolsonaro. E assim, gente, eu não acho que o Lula e o Bolsonaro são a mesma coisa no final das contas. Eu preferiria 1000 vezes o Bolsonaro no poder. Mas é inegável que as passadas de pano nas merdas que o Bolsonaro fazia ajudaram a eleger o Lula. Vão todo mundo tomar no meio do cu. Tem acordo, presidente. Por que é que não vota simbólico? Acordo, presidente. O novo não tem votos para pedir nominal, presidente. Só o novo não tem número para pedir nominal. Deputado Zé Guimarães, o que o senhor está dizendo? Presidente, não se nós diz no concordamos. microfone. Eu quero saber o seguinte: